Pessoal, a segunda fase da história de Roma é a República. Lembrando que anteriormente os patrícios expulsaram os etruscos, isso por volta de 509 a.C., e instauraram a República. Só para vocês terem uma ideia, para fazer uma comparação, República significa em latim res publica, a coisa pública. A ideia de que o Estado pertence a todos, mas não foi o que aconteceu em Roma. Assim que foi instaurada a República, em 509, só um grupo específico controlou o Estado, que foram os patrícios, os bem-nascidos, os donos de terra. E foram acumulando bens e benefícios. Esses patrícios desenvolveram uma forma política na qual o Senado era o centro das decisões e haviam as magistraturas. Então você tem os edis cures, que organizava a cidade, os jogos. Você tem os censores, responsáveis por saber quantos habitantes havia em Roma. Você tem os pretores e os questores, responsáveis pela aplicação da justiça e pela arrecadação de impostos. E por último, o pontífice, responsável direto pelas questões religiosas de Roma. Roma conciliava duas religiões, uma animista, valorizando os antepassados, e a outra, que nós já sabemos, era uma adaptação à mitologia grega, à religião politeísta grega. Então, o pontífice, ele era responsável por conciliar essas duas religiões. Todos esses cargos nas mãos dos patrícios. Então, só para você ter uma ideia, é como se num país fictício, apenas uma classe branca, em média 70 anos e rica, governasse esse país. Isso eram os patrícios em Roma. Isso provocou uma série de revoltas, levando à primeira rebelião plebeia. O que os plebeus queriam? Participação política, ser representados, acabar com a escravidão por dívida. Uma vez que os plebeus ficaram empobrecidos, eles se endividavam e pagavam essas dívidas sendo escravizados, ou seja, não pagavam nunca. E por último, a permissão do casamento misto. Nessa rebelião, foi uma rebelião mais ou menos pacífica, porque os plebeus, eles resolveram se retirar de Roma e ir para o Monte Aventino. Aí os patrícios, para resolver a questão, resolveu conceder alguns direitos aos plebeus. E um dos direitos mais importantes é o tribunato da plebe. Então é um órgão que vai fazer o equilíbrio de força com o Senado, e o direito a voto, que era o plebiscito. Uma vez controlada a situação de Roma, a República Romana vai para a sua primeira expansão. Então ela vai controlar toda a Península Itálica. Então toda a Itália vai ser Roma. A consequência disso é que expandiu a cidadania romana. A segunda consequência é você ter uma quantidade maior de escravos. A terceira consequência, terras ficarão concentradas nas mãos dos patrícios. E a quarta e última consequência é a profissionalização das legiões romanas, ou seja, a profissionalização do exército romano. Um salário, a palavra salário vem até desse pagamento dado ao soldado, que era uma porcentagem de dinheiro estabelecida por uma quantidade de sal. Então, essa quantidade de sal definia o salário de cada soldado romano. A primeira expansão foi um sucesso. Roma, então, rivalizava o poder do mar Mediterrâneo com Cartago. Então, esse embate foi inevitável. Cartago era uma cidade, uma colônia fenícia, que ficava no norte da África e que tinha algumas possessões nas ilhas próximas da Itália, Córcega, Sardenha, Sicília, e Roma precisava expandir para esse território para transformar essa região em produtora de trigo. O embate vai ocasionar quase 50 anos de guerra entre essas duas potências, que terminará com a derrota de Cartago. Esse período vai ser conhecido como Guerras Púnicas, que é a guerra entre romanos e cartagineses. Com a derrota dos cartagineses e vitória dos romanos,
A Roma expande seu domínio por quase todo o mar Mediterrâneo, faltando apenas a Ásia Menor e o Egito. Então, metade da África e Europa Ocidental, Roma havia conquistado, agora é uma questão de tempo para expandir seu domínio até a região da Ásia Menor, ali o Oriente Médio e o Egito. Houve consequências dessa segunda expansão, é claro. Você tem uma dependência de Roma das províncias, você tem uma dependência de Roma da mão de obra escrava. Há também o fato de Roma concentrar todos esses espólios, todos esses botins, essas pilhagens, todas essas riquezas na mão de uma única classe, que era a classe patrícia. Há o surgimento de uma burguesia plebeia, plebeus que vão se enriquecer com o comércio, uma vez que agora ele tem todo esse vasto território para expandir os seus negócios. Então surge dentro dos plebeus, os plebeus ricos, conhecidos como classe equestre. Essas contradições que vão acelerar por causa da expansão vai provocar uma guerra civil. Aí é choque mesmo, guerra civil violenta entre plebeus e patrícios, entre populares versus oligarcas. Por que houve essa guerra? Porque dois reformadores, Tibério e Caio Graco, que prometiam a reforma agrária, foram brutalmente assassinados. Como que vai resolver essa guerra civil? Uma ditadura que não será aceita pela classe equestre. Então vão escolher Júlio César e mais dois outros generais para criar o primeiro triunvirato, dando início então ao Império Romano e o fim da República em 147 a.C. Beleza, pessoal? Um abraço, espero que vocês estejam estudando. Até mais.